vamos dedicar os próximos minutos à palavra de Deus, e eu já quero pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Se você não tem uma Bíblia, quer um conselho de amigo? Compra uma, rapidinho. Você pode não ter arroz em casa, uma Bíblia você tem que ter. Porque a palavra de Deus é a nossa bússola, né? Às vezes você não precisa nem comprar, você pode baixar da internet no seu celular, né? Aliás, no nosso aplicativo, se você baixar o aplicativo da igreja, você vai ter Bíblias gratuitas lá para poder fazer o seu estudo em casa ou acompanhar os textos. Mas a gente ajuda você também, lançando aqui as passagens, os versículos no telão. Eu quero falar nessa noite sobre uma fé poderosamente simples. Diga comigo, uma fé poderosamente simples. E quero ler o texto com você, que está em Lucas 7, de 1 a 10. Acompanhe a leitura. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Diga aleluia. Uau, esse é o nosso Deus. E Ele continua vivo. E Ele continua apaixonado por gente. E Ele continua fazendo milagres nos dias de hoje. Sim ou não? Nós temos testemunhado. Eu quero falar sobre fé nessa noite. Porque, afinal de contas, a fé é uma virtude essencial na nossa relação com Deus. A fé é a chave que destrava, a chave que nos dá acesso às riquezas celestiais. Sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. É tão importante desenvolvermos uma fé operante que Jesus Cristo, eu não vejo Jesus avaliando as pessoas. Eu nunca vi, por exemplo, na minha Bíblia, um comentário de Jesus do tipo assim: fulano está muito bonito, está feinho. Você já viu, não, Jesus falar alguma coisa sobre o layout, a estética das pessoas? Não faz muita diferença para ele. Ele não está procurando nos avaliar por conceitos, não é, externos. Mas Jesus sempre avaliava a fé. Nessa ocasião aqui, ele olha para um homem, um militar, um centurião romano, e ele diz: nem em Israel eu encontrei uma fé como essa. E Jesus exalta a fé desse homem, e não apenas exalta a sua fé, como opera um milagre que foi ativado pela fé desse personagem. Essa história aqui é uma das muitas histórias bíblicas que demonstram o poder de Deus em operação, tocando a vida de pessoas por meio de Jesus Cristo. Os evangelhos estão cheios de histórias assim. Mas eu escolhi essa para essa noite, senti direção de Deus em fazê-lo,
Porque eu acredito que todos nós aqui, sem exceção, precisamos crescer na fé. Precisamos aprender a manifestar uma fé descomplicada, uma fé simples, mas eficaz. E essa história que lemos, bom, não preciso dizer que o personagem central é Jesus de Nazaré. Ele havia pregado uma das palavras mais profundas que ele pregou, ficou conhecido como o Sermão da Montanha, quando Jesus reuniu uma multidão à beira do mar da Galileia e ministrou sobre aquele povo todo os princípios do reino de Deus. E quando Jesus terminou aquele discurso, aquele ensino de certamente muitas horas, Jesus voltou e ia entrando em Cafarnaum. Quando foi seguido pela multidão, foi abordado por um grupo de religiosos que vinha em nome desse outro personagem, que não é o personagem central, mas é essencial. Um centurião romano, um militar, um homem forjado na caverna, uma pessoa preparada para grandes conflitos, preparada para a batalha. Não é? Era de se esperar que esse homem fosse assim, imune aos problemas comuns dos mortais, mas não era, porque esse homem estava aflito. Interessante, a sua alma estava angustiada por causa de alguém que vivia na sua casa. Não era um parente, era um servo, era um criado, mas não era um criado qualquer, era alguém que, diz a Bíblia, nós lemos, ele tinha em grande estima. Você sabe o que é estima, não é? Estima é valor. Ele dava muito valor àquele servo que, diz a Bíblia, estava morrendo em sua casa, uma enfermidade grave. E esse homem, ele age para que Jesus seja despertado a operar um milagre na vida do seu servo. E eu quero tomá-lo nessa noite, junto com você aqui, como inspiração para todos nós, porque todos nós somos desafiados pela vida a exercer fé. Sabe, as maiores batalhas, aquelas que pelo menos nos afetam mais, costumam acontecer dentro das nossas casas. Muitas vezes nós passamos diante de uma residência e não fazemos ideia do nível de conflito que está acontecendo ali dentro, né? Como eu disse, esse homem era um militar, era uma pessoa preparada para conflitos. E talvez alguém pudesse julgá-lo como isento de ser perturbado por problemas comuns, mas a verdade é que ele estava angustiado por uma situação doméstica. E olhando aqui, tanta gente nova na igreja, e mesmo aqueles que costumam estar conosco todos os domingos, fazem parte dessa comunidade, eu sei que há muita gente vivendo uma guerra dentro de casa. Há muita gente que gostaria de, no final do dia, entrar em casa e relaxar, descansar, colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Mas não é possível, porque há um problema sério ali, há uma enfermidade, há um litígio, há uma inimizade, há um filho se perdendo. E quando as coisas acontecem dentro da nossa casa, por mais estrutura que nós tenhamos, o mais forte dos homens acaba sendo abalado. E o que nós fazemos? Alguns se desesperam. Eu estava conversando com a minha filha essa semana, ela está terminando o seu curso de medicina na USP, ela estava me dizendo quão aterrorizantes são os índices de suicídio nesses dias, em nossa cidade, inclusive de jovens e adolescentes, por causa dos conflitos que levam ao desespero e as pessoas não sabem como resolver, e não tendo uma relação com Deus, elas acabam encontrando um caminho que não é de alívio, mas é o caminho do desespero. Esse homem aqui, ele é surpreendente porque o fato dele ser um militar, talvez o colocasse numa condição de estar por trás de um rótulo, sabe?
os rótulos costumam nos impedir de conhecer de fato as pessoas. A gente vive numa geração onde os rótulos são muito comuns. Você olha para alguém e você, sem conhecer, já prejulga, já estabelece uma imagem baseada num rótulo. E muitas vezes perdemos a riqueza de conhecer as pessoas porque nós acreditamos nos rótulos. O que se poderia esperar de um militar romano? O Império Romano dominava praticamente a terra toda e ele era uma autoridade militar. Você sabe que os militares são treinados, não é, para as situações mais graves. E talvez alguém olhasse e dissesse, bem, esse homem deve ser insensível. Esse homem deve ser alguém arrogante. Afinal de contas, ele anda por aí desfilando com a insígnia de Roma no peito, como uma autoridade. Mas nada disso. O homem que nós vemos aqui é uma pessoa sensível, é uma pessoa amável, generosa, quebrantada, humilde, de bons relacionamentos e, acima de tudo, um homem de fé. Cuidado com os rótulos. Eu quero assim, só de passagem, dizer para você, cuidado com os rótulos. Há muitos rótulos nos nossos dias. Você certamente já foi, no mínimo, tentado por alguns deles. Então a gente ouve, né? Policiais são violentos, pastores são charlatões, padres são pedófilos e coisas desse tipo. Ricos são insensíveis, pobres são ignorantes. E essas coisas, às vezes, elas penetram no nosso coração e nos impedem de chegar mais perto. Eu me lembro, estava contando hoje pela manhã aqui, me lembrei mais uma vez de uma ocasião em que uma senhora que hoje é uma das pastoras da nossa equipe pastoral na região, a Cláudia Ulian, quando ela chegou à igreja, começou a frequentar as reuniões e ela me procurou e me disse, eu gostaria de ter um momento com o senhor. E eu marquei, não conhecia, nunca tinha conversado com ela. E quando ela entrou na minha sala, ela olhou para mim, não me cumprimentou, nem bom dia, nem boa tarde. Ela me disse, olha aqui, pastor, eu tenho gostado muito do que o senhor prega, mas não confio no senhor não, hein? E completou, tem muito charlatão por aí. Aí eu, absorvi o golpe. E eu disse para ela, bem, você não pode confiar em mim mesmo, não. Você não me conhece. Que tal me conhecer? Por que você não me conhece? Investe nisso, procura se aproximar de mim, da minha esposa, dos meus filhos, das pessoas que andam comigo. Você vai confiar em mim. Mas o que acontecia com aquela mulher? Bom, em primeiro lugar, ela estava ferida, já havia sido tão machucada na vida antes de conhecer a Deus, mas havia rótulos na mente dela. Talvez ela olhou para mim e ela não me viu, ela viu um rótulo. E assim é com muitos de nós. Sabe, falando de militares, nós temos alguns policiais aqui na igreja. E alguns deles são as pessoas mais generosas, mais doces, que eu poderia conhecer. Gente que tem um coração para o outro, gente de família, gente que serve. Mas muitas vezes os rótulos nos colocam longe das pessoas. Esse centurião era um oficial romano. Ele tinha sob o seu comando 80 soldados. Ele tinha um certo nível de autoridade militar, mas ele tinha também um coração cheio de fé. E é sobre essa fé que eu quero, nos próximos minutos, de uma maneira objetiva, conversar com você. Porque se nós desenvolvermos uma fé como a dele, certamente nós vamos provocar muitos milagres na nossa vida e na vida das pessoas que nós amamos. Quantos aqui querem provocar milagres?
Talvez para alguns de vocês não seja só um desejo, seja uma necessidade, pastor. Não é que eu queira, é que eu preciso. Eu preciso de um milagre na minha família. Eu preciso de um milagre no meu casamento. Eu preciso de uma cura, porque a doença, o câncer está levando alguém que eu amo muito. E pois bem, não é complicado. É possível nós despertarmos o poder de Deus para milagres quando nós apresentamos uma fé simples, mas consistente. E olhando para o relato, não é? O texto bíblico que nós lemos, eu vou voltar aqui em alguns versículos para enfatizá-los. Nós percebemos que esse centurião romano tinha uma fé bastante consistente. E eu vejo algumas qualidades na vida dele, nas atitudes deles, que respaldaram a sua fé e fizeram com que Jesus, no meio daquela multidão toda, gente, havia tantas pessoas ali, certamente muitas necessidades, mas Jesus resolveu priorizar o servo daquele homem. Jesus resolveu ir à casa daquele homem. Quanta gente ali não gostaria de ter Jesus na sua casa, mas Jesus se dirigiu à casa dele. E por quê? Porque as suas atitudes impressionaram Jesus. Eu quero impressionar Jesus com as minhas atitudes. E você? E por que ele chamou a atenção de Jesus? Bem, a sua fé tinha algumas características que eu gostaria de mostrar para você. Em primeiro lugar, esse homem era um homem de compaixão, um coração solidário. No versículo 2 diz que estava ali o servo, em Cafarnaum estava o servo de um centurião doente, quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Perceba que esse homem tinha coração. Ele poderia olhar para aquele criado como um mero criado, como alguém de segunda categoria, mas não. Ele é um homem solidário, ele é um homem que estima, que ama, que dá valor ao outro. Ele é um homem que não aceita as castas que muitas vezes a sociedade impõe. Ele conseguia olhar para aquele seu servo. E a palavra servo aqui, meu querido, tem o sentido de escravo mesmo. Mas ele não o tratava como escravo. Tanto é que ele se move, não é, de uma maneira decisiva para que Jesus pudesse curar aquele rapaz ou aquele homem, não sei a idade dele. E isso tem tanto valor no reino do Espírito, a solidariedade. Quando você entra na presença de Deus, não por si mesmo, mas pelo outro. Sabe, não há nada de mal quando você, com as suas necessidades, se apresenta a Deus. A Bíblia diz que as nossas petições e as nossas necessidades precisam ser conhecidas diante de Deus. A Bíblia nos estimula a colocar diante do Senhor aquilo que nós precisamos. Mas há um favor especial de Deus quando nós nos esforçamos para levar a Ele as causas de quem a gente ama. Nesse tempo agora nós estamos tendo, mais uma vez, uma oportunidade impagável. Entrar na casa de pessoas e fazer o papel que os amigos desse centurião e o próprio centurião fez em relação ao criado. Buscar a Jesus pela causa do outro. Um coração assim, um coração que se preocupa, um coração que ama, um coração que sente compaixão, que é capaz de se mover para resolver o problema que não é seu, é do outro. Há um coração assim, impressiona a Deus. Sabe, queridos, nós vivemos num tempo de tanto egocentrismo, não é? Parece que as pessoas estão sendo cada vez mais moldadas para viverem a sua vida em particular, preocuparem-se apenas consigo mesmas. Mas aqueles que se movem em fé nunca podem criar um muro em torno de si. Ao contrário, o evangelho que o Senhor nos propôs viver é um evangelho que se resume em duas verdades: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Quando eu amo o meu semelhante, quando eu entendo que não há ninguém melhor ou pior,
que todos tenham o mesmo valor diante de Deus. E quando eu não apenas faço isso com a minha consciência, mas quando as minhas atitudes demonstram que eu estimo, que eu dou valor ao outro, e eu sou capaz de me mover na presença de Deus pelo outro, isso toca o coração do Senhor. É por isso que eu tenho uma convicção de que nas próximas semanas e por esses próximos 2 meses, nós vamos testemunhar muitos milagres tremendos, porque o que estamos fazendo exatamente o que esse homem fez, estamos nos movendo na direção de Jesus pela causa dos outros. E quando fazemos isso, nós nos alinhamos com o coração de Deus, porque Deus se moveu desde os altos céus até esse mundo tão sujo por nossa causa. Amém? Então, a fé que esse homem demonstrou era pautada num coração cheio de compaixão, de solidariedade, e ele tinha também uma disposição de ouvir e crer. Diga comigo, ouvir e crer. Mais uma vez, ouvir e crer. A Bíblia diz aí no versículo 3, que ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Ele ouviu falar de Jesus. Preste atenção, porque às vezes a gente lê a Bíblia e não desce ao que está por trás da letra. Esse homem não conhecia Jesus pessoalmente. Provavelmente ele nunca tinha visto Jesus, ele nunca tinha conversado com Jesus. Como nós vamos ver daqui a pouco, ele nem se sentia digno de procurar Jesus. Mas ele ouviu e ele deu ouvidos. Faz diferença para você? Ele não apenas, ele poderia, pensa bem, um romano, centurião, ele poderia dizer, bem, o que falam desse Nazareno deve ser conversa de judeu. Os judeus são sempre cheios de histórias da sua fé. Mas não, ele tinha um coração crédulo. Ele ouve falar de Jesus e, pelo menos eu deduzo, que ele quis saber mais. Porque ao ouvir falar de Jesus, ele estabeleceu sobre Jesus conceitos muito consistentes. Quando ele toma a iniciativa de buscar Jesus, ele já sabe algumas coisas sobre Jesus, que eu vou dizer uma coisa, tem muito crente que está nessa igreja já há alguns meses e não sabe ainda. E eu imagino que ele construiu essa imagem correta de Jesus, justamente porque ele teve interesse, ele quis ouvir. E, gente, se há um exercício importante na fé, é ouvir. Aliás, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Talvez alguém aqui diga, Danilo, por que nós dedicamos 7 semanas inteiras numa casa de paz? Não seria mais objetivo nós marcarmos uma reunião, chegarmos lá, pregarmos o Evangelho, orarmos pelas necessidades das pessoas e partirmos para outra? Bom, seria mais objetivo, sim, talvez Deus fizesse muita coisa. Mas sabe, insistir, levando as pessoas a ouvirem a palavra, semana após semana, mostrando para elas quem é Jesus, como Ele ama, qual é o seu poder, quais são os princípios que movem o seu coração. À medida que nós vamos falando, sabe o que vai acontecer? Uma fé vai sendo despertada no coração das pessoas que têm ouvidos para ouvir. Eu espero que vocês sejam desses, gente que tem ouvido para ouvir, gente que tem uma santa curiosidade, um desejo de ir além da superfície. Esse homem ouviu falar de Jesus e o que ele ouviu, ele guardou no coração e foi suficiente para movê-lo. Ele ouviu e creu. E a sua fé não foi teórica, a sua fé foi prática. Ele buscou certos amigos e os enviou até Jesus, dizendo, Senhor, eu creio que Tu tens poder para curar o meu servo que está à morte na minha casa. Então, a sua fé foi prática. Aliás, isso é quase uma redundância, porque
Não existe fé verdadeira sem atitude. Ele teve atitude. Então era um homem com disposição de ouvir e disposição de crer. Será que você tem essas qualidades na sua vida? Às vezes nós perdemos os milagres porque não estamos a fim de ouvir. Eu, quando estou pregando a palavra, algumas pessoas elas são inspiradoras. Tem gente que quando a gente está ministrando a palavra, parece que a pessoa vai mergulhar na palavra, que ela vai abraçar a palavra. E tem outras pessoas, não aqui nessa noite, sabe, irmãos, mas tem outras pessoas que você está pregando e parece que a palavra está passando por cima da cabeça delas, batendo lá na parede e voltando para você. Parece que elas estão mais preocupadas com o que elas vão fazer depois do culto do que com aquilo que elas estão fazendo. E isso determina, com certeza, a qualidade de fé que cada um vai desenvolver. Pessoas que impressionam a Deus são pessoas que amam ouvir a palavra. E mais do que ouvir a palavra, ouvir sobre Jesus. Ouça, semeadores da paz. Vocês estão tendo a oportunidade de entrar em tantos lares, nós estamos tendo. Por favor, fale sobre Jesus. Não fale sobre o seu pastor, não fale sobre a sua igreja. Seu pastor não pode mudar a vida de ninguém, nem sua igreja pode mudar a vida de ninguém. Mas Jesus Cristo de Nazaré é poderoso para mudar a história de qualquer ser humano, por mais complicada que ela seja. Então fale sobre Jesus. Esse homem ouviu falar de Jesus. E foi justamente porque, ao ouvir, ele construiu. Quem é esse Jesus? Esse Jesus é um homem santo. Ele sabia disso. Tanto que ele não se sente digno de se apresentar a Jesus. Esse Jesus é um homem que tem autoridade de Deus. Basta uma palavra dele, o meu servo será curado. Perceba que ele já tinha conceitos muito profundos acerca de Jesus. Como é que esses conceitos entraram? Eu quero lembrar você, bom, no nosso tempo aqui, praticamente no Brasil, uma nação de raízes cristãs, não é? Todo mundo já ouviu falar de Jesus, alguma coisa sabe acerca de Jesus, praticamente todo mundo. Mas esse homem aqui, não foi no Google que ele descobriu. Jesus de Nazaré, o que tem aqui no Google? Não tinha Google para pesquisar. Alguém lhe falou. E ele deu ouvidos e creu. Amém? Uma outra coisa que foi fundamental para que o Senhor operasse um milagre na vida do seu servo e na sua casa, é que esse homem, ele investia em amizades abençoadoras. Diga comigo, amizades abençoadoras. Será que você tem amigos abençoadores? Eu estou falando de gente que é capaz de entrar na presença de Jesus por você. Pessoas que vão pagar um preço para levar Jesus até a sua casa. Olha, aos filhos da paz que estão pela primeira vez conosco, essa pessoa que está indo à sua casa é gente como a gente. Eu brinquei aqui dizendo que são anjos, não é? De certa forma são. São anjos porque anjos, a palavra anjo significa mensageiro. Eles estão aí para levar uma mensagem de Deus para você. Mas sabe, é gente que está disposta a pagar um preço para colocar Jesus dentro da sua casa. E bem-aventurados são aqueles que têm amigos assim. Sabe, esse homem tinha amigos assim. E essa amizade que ele construiu com certos judeus, ele era romano. Não era comum a amizade entre romanos e judeus, porque os romanos eram aquela classe de gente dona do pedaço e que muitas vezes oprimia os judeus que viviam debaixo, não é, do Império Romano ali na Galiléia, na Judéia, enfim. Mas esse homem era diferente. Ele tinha pessoas que estavam dispostas a interceder por ele diante de Jesus, mas ele construiu esses relacionamentos. Acho muito interessante, olha o que diz a partir do versículo 3. E ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo.
Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência. Veja a qualidade desses amigos. Esses homens suplicaram com insistência: Jesus, tu precisas ouvir o clamor desse centurião. E eles vão adiante, eles dizem assim: este homem merece que tu lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Aí nós começamos a ter, pelo menos, uma noção de como era o comportamento desse romano no meio dos judeus. Uma pessoa generosa, uma pessoa que investia em relacionamentos, uma pessoa que era capaz, inclusive, de pegar dos seus bens e financiar. Veja que eles dão testemunho, ele construiu a nossa sinagoga. A sinagoga era aquele lugar onde os judeus se reuniam para estudar a Bíblia, o Antigo Testamento, que era a palavra escrita até então. Então percebe que esse homem foi construindo esses relacionamentos. E aí eu paro para fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que constrói relacionamentos abençoados? Você investe nos outros? Você abençoa os outros? Você é generoso? Você é solidário? Porque eu duvido que uma pessoa solidária termine solitária. Uma pessoa solidária nunca terminará solitária. Faz sentido para você? Sabe, quando nós nos dedicamos a abençoar, isso é uma semeadura. A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Ontem eu recebi aqui uma mensagem pelo meu celular. Agora em junho eu vou pregar em 2 conferências nos Estados Unidos. 2 fins de semana seguidos, em igrejas diferentes lá nos Estados Unidos. E entre as 2 conferências eu tenho 5 dias de férias. E férias, fala a verdade, é de Deus, não é? Quem aqui entende que férias é de Deus esse negócio? Bom, tudo bem, já é uma bênção, não é? Estão me levando para pregar lá e eu vou ter alguns dias de férias. Mas ontem eu recebi a foto de um carro. Um carro que eu nunca compraria no Brasil. Primeiro, porque eu não tenho dinheiro para comprar. E segundo, porque se eu tivesse, eu não compraria, porque seria perigoso andar com um carro desse nas nossas ruas. Pensa num carro. E eu recebi as fotos, estava mostrando para o Gabriel. Olha o carro que está nos esperando. E com a mensagem com as fotos estava uma mensagem: Danilo, esse aqui é o carro que está te esperando, é seu para aquela semana. Agora, qual é a história que está por trás disso? É que o dono desse carro, algum tempo atrás, foi abençoado por mim e pela minha família. Ele tinha alguns sobrinhos que vinham estudar aqui em Ribeirão Preto, fazer faculdade aqui. E nós providenciamos tudo o que eles precisavam de acolhimento, de orientação. E minha filha e meu genro, Monique e Lucas, passaram a cuidar, adotaram esses meninos, cuidam deles até hoje. E nós fizemos isso não para ter algo em troca, fizemos porque é assim, a vida cristã é assim. Nós estamos aqui para servir. Mas quando você serve, você planta sementes na vida das pessoas. Sabe, queridos, nós precisamos ter um coração disponível para as pessoas. Precisamos nos dar, porque quando nós nos damos de uma forma ou outra, mais cedo ou mais tarde, Deus vai usar pessoas que foram abençoadas por nós para nos abençoarem de volta. Foi o que aconteceu com esse centurião. Ele tinha amigos entre os líderes religiosos judeus, homens que foram à presença de Jesus e que diziam: Senhor, atende esse romano, porque ele merece ser atendido. Na versão super atualizada, ele é gente boa. Ele é sangue bom, Senhor, atende. E o Senhor Jesus ouviu a intercessão dos seus amigos. Posso te fazer uma pergunta? Os seus amigos, eles estão levando Jesus para a sua vida, para a sua casa, ou eles estão afastando você de Jesus? Eu acho que nós fazemos muito bem se valorizarmos os amigos que levam Jesus para dentro da nossa casa. Amém, gente?
Mais do que isso, esse homem tinha um coração quebrantado. Quebrantamento, humildade, sabe? Embora ele gozasse, como nós falamos agora há pouco, de boa reputação, as pessoas olhavam para ele e diziam, puxa, esse homem é gente muito boa. Esse centurião, ele tinha consciência da sua indignidade diante de Deus. Versículos 6 e 7. Jesus foi com eles e já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Olha que tremendo. Aqui eu faço um parêntese para dizer assim, a humildade dele é uma virtude. E eu quero explorar essa virtude um pouquinho aqui. Mas ele exagerou, não é, gente? Falar, Jesus, não entra na minha casa, não, porque eu não sou digno. De fato, digno ele não é, e nem eu sou, e nem você é de que Jesus entre na sua casa. Mas sabe qual é a boa notícia? Ele gosta de entrar nas nossas casas. Ele gosta de entrar nas nossas vidas. Mas esse homem, ele tinha uma reverência, um temor. Ele poderia, volto a dizer, ser uma pessoa arrogante, de nariz empinado. Alguém poderia até julgá-lo. Por que ele não foi direto, mandou outras pessoas buscarem Jesus? Eu acho que ele era um daquele tipo, sabe aquele general Ciro, Naamã, lá do Antigo Testamento, que resistiu a fazer o que o profeta mandava, porque ele se sentiu assim muito diminuído com a palavra do profeta? Não, esse homem, ele de alguma maneira entendeu que Jesus era o Filho de Deus, era o Santo de Israel. E ele tem humildade. Veja bem, a humildade não bloqueia a sua fé. Tem gente que não é tímida, que não é humilde, é tímida. Tem pessoas que não ousam pedir nada para Deus por causa do seu sentimento de indignidade. E aí, de fato, há um desequilíbrio. Mas uma outra distorção que é muito comum nos nossos dias é nós vermos pessoas que acham que a fé pode se manifestar com arrogância. Eu vejo um falso evangelho sendo pregado e por aí afora, e nas redes de TV. Vejo pastores dizendo para as pessoas colocarem Deus na parede. E quando eu ouço essas asneiras, me desculpe aqui a sinceridade, eu digo, meu Deus, onde é que está a verdade da palavra? A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Diga comigo, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então esse homem tinha fé, tanto que ele busca Jesus através dos seus amigos, mas ele tem também um quebrantamento, um sentimento de indignidade que todos nós deveríamos ter e manter. Quantas vezes eu entro na presença de Deus e o sentimento que eu tenho é, Senhor, eu estou aqui por puro favor, eu não mereço estar na Tua presença, só o Teu amor explica o fato de eu poder te chamar de Pai, eu não mereço te chamar de Pai, mas o Teu amor me abraçou, e essa revelação do amor de Deus, que não apaga a dignidade, a justiça, a santidade de Deus, quando nós nos aproximamos de Deus com ousadia e temor, isso mexe com o coração dele. Nunca perca a sua ousadia, mas também nunca perca o seu temor, meu irmão. Deus é Deus, e não há outro além dele. Ele é o único Senhor nos céus e na terra. E quando nós nos aproximamos dele, nós precisamos guardar o nosso coração quebrantado. Eu não mereço nada. E por que então eu busco a Deus? Porque o amor dele se move em meu favor. Diga graça. Graça, favor que eu não mereço. É por isso que eu me relaciono com Deus. E foi assim que esse homem buscou a Jesus, com o coração quebrantado. Nunca tente colocar Deus no canto da parede, questionar o Senhor. Ao contrário, presente-se quebrantado, mas confiando no seu amor por você e pelas pessoas que você estima. Amém? E por fim, a sua fé era uma fé pautada na autoridade. Aqui eu quero terminar
falando de algo muito importante, porque o tema autoridade, preste atenção, o tema, o assunto autoridade é o assunto mais básico e mais importante do universo. Eu vou falar de novo, talvez isso surpreenda alguns de vocês. Não há um assunto mais importante no universo do que autoridade. Eu vou ampliar, porque há algo maior do que o universo, a eternidade. Não há nada mais importante em toda a eternidade do que o tema autoridade. Por quê? Porque quando nós falamos de autoridade, nós estamos nos referindo a quem Deus é e que posição Ele ocupa. E isso é mais forte do que o tema amor, o amor de Deus. Algumas pessoas poderiam dizer assim, não, espera lá, pastor, eu discordo de você. O amor de Deus é mais importante do que a autoridade de Deus. Eu vou mostrar para você que não. Deus ama todos os homens. A Bíblia diz que Ele ama todos os homens igualmente. Porém, nem todos os homens serão salvos. Uma infinidade de pessoas a quem Deus ama já foram lançadas e estão marchando velozmente para o inferno. Por quê? Porque Deus, embora ame todo ser humano, Deus não pode abrir mão da sua autoridade. E Ele deu uma palavra, e a sua palavra precisa se cumprir. Quando Deus criou o homem, o colocou lá no jardim do Éden, Deus disse, olha, tudo é de vocês podem viver uma vida intensa, abençoada, frutífera, conquistem a terra, é de vocês, podem comer de tudo que há, mas há uma árvore aqui, não comam dessa árvore, porque no dia em que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês morrerão. Aquela árvore representava a autoridade de Deus. Deus estava dizendo, você quer ser abençoado, então nunca desafie a minha autoridade. No dia que você desafiar a minha autoridade, você morre. Bom, os homens desafiaram a autoridade de Deus. Decidiram viver a sua própria vida, a sua maneira. Todos nós fizemos isso até certo ponto da nossa vida. E quando esse centurião, ele manda seus amigos buscarem Jesus, o tema, o assunto que ele coloca é justamente esse. Ele diz no versículo 8, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ele está dizendo, Senhor, de autoridade eu entendo. Eu sou um homem criado debaixo de hierarquia. Eu sei quem está sobre mim, eu me submeto a quem está sobre mim, e eu sei quem está debaixo das minhas ordens. E quando ele coloca o assunto da autoridade diante de Jesus, ele estabelece a base correta. Porque ele está, de certa forma, dizendo, Senhor, eu me curvo diante de Ti. Tu és maior do que eu, Tu és autoridade sobre a minha vida, Tu és meu Senhor, tanto que eu não me sinto nem digno de me apresentar diante de Ti, não sou digno nem de Te receber na minha casa. E como Tu és autoridade absoluta, essa doença que está matando o meu servo é nada diante do Senhor. Basta uma palavra tua. Eu creio que se o Senhor der uma palavra, eu não preciso que tu entres na minha casa. Uma palavra tua vai abater aquela doença e vai levantar o meu servo, porque tu tens autoridade. Ah, meu querido, quando nós temos essa revelação de quem é Deus, de quanto poder há nas suas mãos, e que não há, preste atenção, não há absolutamente nada e ninguém que possa resistir ao poder de Deus. Ah, quando a gente entende isso, e quando a gente entende que há um caminho aberto para nós entrarmos nesse lugar de bênção, pronto, está tudo resolvido. Quando você se submete a Jesus, lembra do que diz a palavra? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ensino do apóstolo Pedro, diga comigo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe,
nós precisamos entender que tudo começa com a nossa sujeição a Deus. Quando eu me submeto a Deus, é por isso que é tão importante que você assuma Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Não só como seu Salvador, aquele que livra você do peso dos seus pecados, mas como seu Senhor, aquele que governa a sua vida, aquele que se torna autoridade na sua vida. Quando você se submete à autoridade de Jesus Cristo, então você entra debaixo de uma cadeia abençoada, e essa autoridade flui para determinar aquilo que você precisa. Basta uma palavra, Senhor, dá uma palavra e o meu servo será curado. Percebe que a fé desse homem era descomplicada? Percebe que ele cria tanto que ele diz: Senhor, não preciso nem entrar na minha casa, uma palavra tua vai curar o meu servo. E sabe como é que termina essa história? Uma fé simples e direta, como a desse centurião, sempre provocará um milagre. Olha como termina essa história. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Em outras palavras, Jesus está dizendo: uau! Olha, e é poderoso quando Jesus olha para um ser humano e diz: uau! Eu espero que Jesus esteja te acompanhando, lá dos céus, vendo os seus passos na terra, e de repente ele para diante de uma atitude, de uma palavra sua, ele olha para os anjos, chama todo mundo e diz: uau! Encontrei uma fé tremenda, sobrenatural. É o que Jesus está falando diante da multidão. Nem em Israel eu encontrei uma fé como essa. Versículo 10: então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Jesus nem precisou entrar naquela casa. Uma palavra que ele liberou. Aliás, a Bíblia nem diz que ele liberou a palavra. Talvez tenha liberado, talvez ele tenha dito: sim, seja feito conforme a tua fé, como ele falou em outras ocasiões, mas a Bíblia não conta. O que a Bíblia conta é que diante da declaração de fé do centurião romano, o seu servo foi curado lá dentro da sua casa. Eu quero dizer que se esse Jesus tinha autoridade naquele momento, porque ele era o Filho de Deus, hoje, muito mais, porque ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. E depois de ressuscitar, depois de ter acontecido tudo isso que nós lemos, ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu tenho todo o poder no céu e na terra. E esse poder está à nossa disposição, se nós tivermos uma fé poderosamente simples. Amém? Quem topa viver uma vida assim? Quem topa entrar na presença de Deus pelo sofrimento dos outros? Quem topa mover a mão de Deus com humildade, com generosidade, com solidariedade? Eu estou disposto a viver uma vida dessa maneira. Se você está também, nós podemos nos preparar. Muitos milagres vão acontecer. Vamos ficar em pé.